Sou de Nanã, Euá, 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 e. 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 Sou de Nanã, Euá, sou de Nanã, Euá, sou de Nanã, Euá, sou de Nanã. Bom dia, gente linda! Hoje é dia de Nossa Senhora de Santana, que no sincretismo é Nanã. É o orixá Nanã, que é o meu orixá. Nanã é uma senhora muito sábia e ela tem me guiado para que um dia eu possa alcançar essa sabedoria dela, que esse farol de sabedoria possa iluminar os meus passos. Então, assim, Nanã me ajuda, tem me ajudado ao longo da minha vida nessa caminhada de autoconhecimento. E hoje é dia de Nanã, dia de Nossa Senhora de Santana, que é a mãe de Nossa Senhora. Não, Nossa Senhora de Santana é a mãe de João, não é isso? Quem conhece aí a história? Bom dia, saudade, beijos, Laine. Moro agora em Botucatu. A Elaine, beijos, Elaine. Então, Nossa Senhora de Santana é mãe de João, não é isso? João Batista, São João Batista? Quem sabe? Que massa. Bom dia, vão chegando aí. Então, tem muito tempo que eu não faço live, então eu vim aqui para trazer algumas notícias, para a gente trocar um pouquinho. Quero saber se tá tudo bem aí com o som, se tá bom para vocês. Então me falem aí se tá tudo bem. Comecei a ler O Medo do Sucesso ontem. Bom Dia e Outras Alegrias. A página Novelas e Outras Alegrias começou a ler O Medo do Sucesso. Que delícia! Gente, eu tô aqui tão mergulhada nesse terceiro livro, que é uma continuação do Medo do Sucesso. Então, eu tô um pouco ausente aqui, tá? Mas não é que eu tô ausente das redes sociais, eu tô ausente do Instagram, que é a única que eu gosto de colocar conteúdo. As outras, já tem muito tempo que eu não entro. O Gustavo, bom dia, minha querida, sou de Salvador, o som e a imagem ótimos. Uau! Obrigada, Guto, é Guto Veloso. Gustavo Veloso, provavelmente, né? Som ok, bom dia. Vocês não me responderam. A Nossa Senhora de Santana, mãe de Maria, avó de Jesus. Pronto. Eu falei isso primeiro, não foi, Oliveira? Que ela é mãe de Maria. Depois eu fiquei na dúvida, mas é mãe de Maria, sim, avó de Jesus. Um abraço para Ipatinga, Minas Gerais. Amores, vamos lá conversar um pouquinho aqui? Juno Andrade, bom dia, querido, tudo bem? Sua cantoria linda, fala o Juno. Olha, um cantor falando, né? Obrigada aí pelo elogio. Meu canto de chuveiro, né? Novelas. Aqui de Paraty, tô ouvindo lindamente sua voz. Nossa Senhora de Santana, Santa Ana, isso mesmo. Gente, deixa eu dar aqui uma notícia, algumas notícias para vocês. Eu tô indo viajar hoje. Daqui a pouco eu tô indo pro aeroporto. Eu vou primeiro num aniversário de um grande amigo, Val Couto, em Londrina, amanhã. E depois, segunda-feira, eu tô indo para São Paulo por causa de um compromisso profissional em São Paulo, na segunda-feira à noite. Aí, aproveitando que eu tô indo para São Paulo, como eu tenho aproveitado cada viagem que eu faço, eu já tenho 2 encontros marcados em São Paulo de constelação familiar. Dia 30, terça-feira, porque eu chego segunda à tarde, então segunda não dá nem tempo, mas terça-feira de manhã tem encontro em São Paulo e depois, terça-feira, dia 30, também no mesmo dia, às 17 horas,
tem outro encontro em São Paulo, né? Então, assim, como é dia de semana, uma terça-feira, eu resolvi fazer desse jeitinho, né? Tem gente que pode se liberar na manhã. Durante a manhã vai ser um evento com uma constelação familiar com tema coletivo, e o tema é relacionamento de corpo e alma. E depois, às 17 horas, no final do dia, vai ter outro encontro, e nesse segundo encontro vão ser 3 constelações com tema individual. As pessoas já contrataram as suas constelações, né? Acho que não dá para fazer mais de 3, então já temos as 3 constelações da noite. Mas se você quer experimentar o campo profundo, transformador e amoroso da constelação familiar, venha representar, participar do trabalho. Mesmo que não seja um tema coletivo, quem sente o chamado e obedece ao chamado sempre vai encontrar similaridades da sua própria história com a história que está sendo trabalhada no campo. Então essa é uma das características da constelação familiar, que hoje é uma das atividades que eu tenho na minha vida, com muita honra, com muita seriedade, com muita dedicação e muito estudo e muito amor, que é justamente atrair as pessoas certas para o grupo certo, como uma fantástica teia da vida, que são as sincronicidades, né? Isso é um conceito, a sincronicidade é um fenômeno que foi muito estudado pelo Jung, Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, médico, né? Começou fazendo medicina, depois se especializou em psiquiatria, um dos grandes pensadores da psicologia moderna, observador do fenômeno do inconsciente coletivo, foi o principal aluno de Freud, mas quando ele começou a expandir todo o conhecimento freudiano, Freud provavelmente não gostou, né? Porque às vezes as pessoas têm esses complexos, né? Que são mecanismos de evitação de algo que é novo. E quando Jung, que era muito mais jovem do que Freud, e se gostavam mesmo como pai e filho, até tinha ali uma relativa projeção, né, de pai para filho ali nos dois, mas quando Jung expande a sua visão e a sua consciência, Freud não gosta muito. E esse fato é um fato bastante comum, né, dentro da ciência, seja a ciência voltada para a matéria, seja a ciência voltada para a psique humana. A gente observa muito que cientistas que já têm toda uma construção de paradigma, de convicções, sentem grande dificuldade, claro que depende, né, mas muitos sentem dificuldade de se abrirem para uma nova ideia. E Albert Einstein, um dos grandes referências da ciência no mundo, né, ele dizia que quando uma mente se abre para uma nova ideia, ela não volta mais ao tamanho original. É uma expansão mesmo. A gente aprende algo novo, a mente expande, a consciência expande e a gente não consegue mais desver o que viu. A gente não consegue dar passos para trás, mas essa permissão de abrir a própria mente é o grande desafio da maioria das pessoas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tabata, tá dando bom dia, Tabata. Eu vi sua mensagem, tá, Tabata, sobre a gente fazer uma reunião e não respondi ainda, porque desde ontem eu tô nessa correria que eu tô indo viajar daqui a pouco. Mas eu respondo com calma do aeroporto. A Marília. Festa de Santa Ana recorda a história de uma mulher que após anos de esterilidade, é porque ela engravidou mais velho, eu lembro disso, concedeu a vida à Virgem Maria e não a mãe de Jesus. Santa Ana é considerada por muitos como a padroeira dos avós. Que lindo! Mas o dia dos avós não é hoje, foi esses dias agora, né? Podia ser o mesmo dia, né? Mas enfim, hoje é dia de Santa Ana, dia de Nanã, que é a minha guia, né? Nanã. Então vamos lá, o que é que eu quero dizer para vocês? Já comecei a dar aqui as informações. Bom dia, Cristiane, bom dia a todo mundo que tá chegando. Dá vontade de ler o nome de todo mundo, né?
Então eu vou fazer 2 encontros presenciais de constelação familiar em São Paulo, dia 30, terça-feira. Só tem esse dia, tá, gente? Quarta-feira eu já viajo de novo. Então, terça-feira de manhã tem um encontro de 10 a meio-dia e 30. Quem quiser me manda direct, que eu dou os detalhes. E depois, às 17 horas até umas 20h30, outro encontro. Tudo no dia 30, terça-feira, em São Paulo, presencial. Lembrando que a gente sempre pode fazer virtual, tem a mesma força, assim, é muito impressionante. Eu também fico impressionada, mas o fato é que a constelação familiar atua numa dimensão não local. Isso é um conceito da física quântica, uma ciência de ponta. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa se permitir enxergar a realidade da vida de uma nova maneira, de uma maneira mais ampla, mais profunda e multidimensional, porque a gente sabe que nós não somos só matéria, né? Acho que aqui, quem me acompanha, quem assiste aqui minhas lives, já percebeu que nós não somos só matéria, né? A matéria é um resultado da nossa dimensão energética, emocional, espiritual, psíquica. Então nós somos sim seres multidimensionais. A nossa realidade é multidimensional. Dimensão da matéria, dimensão da energia, dimensão das emoções, dimensão da psique, do inconsciente, do consciente. Gente, são muitas camadas, né, a nossa existência. E outro recado que eu quero dar para vocês é que agora, em agosto, eu vou começar uma nova turma de relacionamento de corpo e alma. E, gente, eu tô tão apaixonada por esse conteúdo dessa mentoria de 4 encontros, relacionamento de corpo e alma. Primeiro, por causa do próprio formato, né? Então, esse formato de 4 encontros, ele é muito produtivo. É assim, os 4 encontros se tornam uma poderosa virada de chave na vida das pessoas, porque cada um dos 3 primeiros encontros eu trago conceitos muito revolucionários, que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, né? Algumas coisas você vai dizer, caramba, eu nunca tinha pensado dessa maneira, ou então você vai dizer, real, assim, eu já tinha chegado a essa conclusão. Ou você vai identificar, fala, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Tava na minha cara e eu nunca tinha percebido que funciona dessa maneira. Então, os 3 primeiros encontros eu trago chaves que são leis que regem os relacionamentos, e o 4º e último encontro a gente faz uma constelação coletiva virtual sobre relacionamento de corpo e alma. E aí, caramba, tudo que tá na mente vem para o seu corpo, para sua compreensão, para sua percepção de corpo e alma, de todo o conteúdo que foi dado desde o primeiro encontro. Por quê? Tem uma coisa que é informação, né, gente? Quando eu converso aqui com vocês, eu trago bastante informação de coisas que eu estudo. Porém, essas informações já passaram pela minha experiência. Para mim, essa é a maior validade do que eu trago aqui para vocês. Tudo que eu falo, tudo que eu compartilho já passou pelo crivo da experiência. Eu já passei por esses conceitos, por essas ideias, por esse novo paradigma. Eu tô nesse processo de incorporação e de vivência de tudo isso que eu falo. Então, assim, não é algo que eu li no livro ou que alguém me contou ou que eu assisti num podcast. Claro que todas essas formas de aprendizado são válidas e contribuem para tudo que eu falo aqui para vocês e para minha experiência de vida. Mas eu consigo compartilhar com mais profundidade, tocar o coração de vocês com tudo através daquilo que eu já experimentei e que eu continuo experimentando. Então isso se torna sabedoria. A informação se torna sabedoria, porque a informação está sendo incorporada através da experiência, da vivência empírica. Então, esses 3 primeiros encontros da mentoria em grupo, que é relacionamento de corpo e alma, são
leis, né? São conhecimentos baseados em quê? Baseado no inconsciente, todo o estudo do consciente, do inconsciente, principalmente tendo como fonte Jung, né, que fez todo esse estudo profundo sobre inconsciente pessoal, feminino, masculino, inconsciente coletivo. Aí depois a gente mergulha muito na visão sistêmica, na consciência sistêmica, e aí isso é fruto de 27 anos de utilização da constelação familiar na minha vida, porque eu comecei a usar e trabalhar na constelação familiar como representante em 1996, então assim, é bastante tempo de experiência no campo, e há 4 anos eu sou facilitadora, desde 2020, então assim, todo esse estudo que é experiencial, é vivencial, isso para mim tem um dos maiores valores, né, porque não é só uma informação, é uma experiência de vida que eu tenho realmente dentro da constelação familiar, e aí você soma a isso outros estudos valiosos, que são de todos os livros do Bert. Então eu estou sempre com grupos de estudo, estudando algum livro do Bert Hellinger. O meu próximo livro que eu concluí nessa mudança de ciclo dentro do sincronário Maia, concluí ontem, ou foi anteontem. Fala muito sobre consciência sistêmica, sobre visão sistêmica. Então a gente tem também esse conhecimento como uma das bases dessa mentoria de 4 encontros. E então tem as ordens do amor e outras ordens de outras fontes de conhecimento, principalmente o estudo do inconsciente de Jung, toda a base sistêmica, de todas as experiências também que eu tenho tido e observado dentro das constelações coletivas de relacionamento de corpo e alma. Então, assim, há 1 ano eu comecei a fazer constelações coletivas com esse tema coletivo, relacionamento de corpo e alma. Começou o ano passado, tem quase 1 ano, na verdade. Começou em outubro do ano passado, talvez um pouco antes até. E eu tenho observado profundamente a aplicação de todas essas teorias no que tange relacionamentos íntimos, relacionamentos afetivos. E aí a gente observa o quê? A gente observa essas dinâmicas ocultas sistêmicas, que são os padrões familiares influenciando nossa vida, porque o nosso inconsciente é um percentual, uma porção muito maior da nossa psique. Então o nosso consciente comanda a nossa vida e foi forjado através de uma ancestralidade arcaica e de uma ancestralidade mais próxima. Então assim, gente, é muito maravilhoso. Eu amo dar essas aulas, porque são conceitos novos para a nossa sociedade. Na verdade não são novos, é um resgate de uma sabedoria antiquíssima. Algumas pessoas já tinham esse conhecimento e hoje, com toda uma visão moderna, o que é que aconteceu? Encaixou. Então a gente pega conhecimentos antigos, né, muito mais profundos e amplos em relação à natureza humana, já vem lá do Egito, de Hermes Trismegisto, enfim, de muitos conhecimentos arcaicos. Isso foi perdido, isso foi esquecido, principalmente dentro de uma sociedade materialista, consumista, individualista. E agora que a nossa existência passa por uma grande crise, né, de sentido de vida, está acontecendo esse grande resgate dessa sabedoria antiga. Ou seja, o ser humano, a família humana já teve contato com essas sabedorias. Isso foi perdido porque a gente precisava viver uma outra fase. Se a gente quiser comparar isso com a nossa vida, a gente pode pensar assim, ó, de uma criança, né, que ali no início da vida, né, na primeira infância, na segunda infância, tem um contato mais próximo e profundo com os avós. E aprende muita coisa da sabedoria da vida, do sentido da vida. E aí chega na adolescência, entra naquela fase de rebeldia, de negação, de toda uma sabedoria mais antiga, mais ancestral, e aí vai pra vida renegando tudo que aprendeu e querendo quebrar a cara, e quebra a cara, porque quer fazer do seu jeito, porque acha que sabe tudo, e nós estamos, se Deus quiser,
saindo dessa fase de rebeldia, de negação, de falta de inteligência, falta de sabedoria mesmo. Então a gente agora está relembrando toda essa sabedoria ancestral, já que estamos nesse dia de Nanã, de Nossa Senhora de Santana, que são arquétipos, símbolos de uma inteligência mais anciã, né? Tanto Nanã como Nossa Senhora de Santana representam a sabedoria de mulheres mais velhas, e a gente pode pegar carona nessa energia, nesse arquétipo da mulher sábia, da mulher anciã, da mulher que vê. Homens e mulheres podem entrar nesse arquétipo, não só mulheres, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque quando eu começo assim um assunto, aí eu não quero interromper. Cristiane, podemos muito mais do que parecemos, só que nem todos conseguem ter essa percepção. Pois é, Cristiane, na verdade a gente pode até lembrar do Mestre Jesus, né, o mestre dos mestres, que teve seus mestres, né, a gente pode até refletir sobre o fato de que Jesus nasceu 500 anos depois de Buda e de outros mestres, né, e ele teve ali até os 30 anos desaparecido, praticamente, estudando. Então Jesus já teve seus mestres também e reverenciou alguns que estavam vivos e convivendo com ele como contemporâneos, né, como o próprio João. E Jesus falou, né, vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, assim, ele já deixou toda a chave, né? Todas as chaves possíveis. E agora que a gente começa a se abrir um pouco para, de fato, iniciar esse caminho de autoconhecimento e autoliberação das nossas potências, né? Então a Tabata fala, ótima oportunidade para a gente incluir no projeto que conversamos. E, talvez seja do livro, né, Tabata? Porque você falou aqui, eu já tinha dito, Juno. Hoje é dia da avó? Ah, que legal, Juno. Então é por isso, olha, foi sábia essa escolha, dia da avó no dia de Nanã, que é uma orixá que representa, que tem como mito africano uma mulher sábia, né? É a avó, é a mãe de todas as mães dentro da mitologia africana, e também dia de Nossa Senhora de Santana, então um dia poderoso. Que bom que eu escolhi esse dia para abrir essa live. Gente, eu não sei se vocês falaram alguma coisa mais lá para cima, se falou e foi importante, por favor, escreve de novo. Hoje é dia dos avós, maravilhoso. Eu ainda não sou avó, mas um dia serei, né? Eu sinto que é um lugar muito, muito interessante, muito rico, né? Porque assim, eu já vejo no meu filho, no Guilherme, desde sempre, uma abertura de coração dele para querer ser pai. Eu lembro que o Gui era pequeno, e olha que interessante eu trazer isso agora, porque eu vim para falar também da próxima turma Relacionamento de Corpo e Alma, que vai acontecer agora em agosto, né? Toda segunda-feira, de 19 às 20h30, virtualmente pela sala do Zoom. E eu lembro do Gui pequeno, assim, claro, já com 7, 8 anos, falando assim, quando surgiu uma vez um assunto que era de uma mulher que não queria ter filho. Olha os papos meu com o Gui, né? E até hoje, né, eu não tenho o menor medo de fundo nas nossas conversas. Mas eu lembro que tinha uma mulher que tinha dito alguma coisa sobre não querer ter filho. E eu não lembro se eu estava falando disso diretamente com ele, mas ele estava na conversa. Talvez o Duca tivesse também, não lembro bem. Mas o Gui falou assim, mulher que não quer ter filho, sai pra lá. Ele já tinha ali um sentido, né, sobre a riqueza da experiência de ser pai ou de ser mãe. E foi muito interessante, porque eu não fui essa pessoa, eu não fui essa mulher ou essa pessoa, né, que cresceu assim, pensando em ter os filhos, né? Tava dentro de mim, né? Essa ideia sempre foi muito bem-vinda no meu coração. Minha mãe teve 5 filhos ou mais, né? Mulheres sempre têm também abortos espontâneos, que
Na grande maioria das vezes ela nem sabe que aconteceu, principalmente quem usa dispositivos intrauterinos, né? Vai ter sem saber. Então, toda essa prole dos nascidos e não nascidos fazem parte do nosso ser e da nossa experiência, mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que seja inconsciente. Isso é uma das coisas que a consciência sistêmica nos traz. Então, meu povo lindo e amado, ser avô e ser avó deve ser uma experiência assim muito profunda e transformadora, né? Vamos ver como é que vai ser quando eu me tornar avó. Eu acho que eu vou gostar. E aí é isso. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver quanto tempo de live. Eu entrei na live. Tem 25 minutos só que eu tô aqui. Então, terça-feira. Tem um assunto importante que eu quero trazer para vocês. Terça-feira eu tô em São Paulo. Constelação presencial em São Paulo, para quem quer experimentar de uma maneira profunda, amorosa, transformadora. Sou muito apaixonada por esse trabalho e amo e honro a oportunidade de poder oferecer esse trabalho da maneira que eu acho que é séria e respeitosa e amorosa, como a maioria das pessoas que eu conheço e que fazem esse trabalho. Então, terça-feira eu vou estar em São Paulo. Em agosto a gente começa a nova turma, Relacionamento de Corpo e Alma, que é virtual, tá, gente? Então são 4 encontros virtuais para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento do relacionamento. E vale dizer o quê? Por que é importante estudar relacionamento? É bom falar isso aqui com vocês. Porque relacionamento não é uma coisa natural. O que é natural dentro da relação entre as pessoas? O que é natural? Amizade, parceria, colaboração, isso tudo é natural, né? Nós somos seres sociais, sistêmicos, e então, assim, a vida, o dia a dia dentro do coletivo é algo fundamental. Lembrando que a gente acabou de entrar na era de Aquário, que é a regência do poder do coletivo, onde a gente pode se perceber, de fato, parte de um corpo coletivo. Então, assim, as relações coletivas, sociais, familiares são fundamentais, né? Mas a relação afetiva, romântica, ela não é natural. O que é natural entre duas pessoas no relacionamento íntimo? Atração física e procriação. Isso é natural, isso é instintivo, é inconsciente. Mas o relacionamento estável não é natural. Muita gente acha que é, né? Não, relacionamentos a gente vai... Tudo bem, a gente vai aprendendo enquanto se relaciona, não tenho a menor dúvida disso. Porém, a gente erra muito se a gente não aprende com pessoas que já estudaram o comportamento humano e já observaram leis dentro do relacionamento. Então, a visão sistêmica, por exemplo, da constelação familiar, as 3 ordens do amor, pertencimento, ordem de chegada, equilíbrio de troca, regem completamente os relacionamentos íntimos. E quando eu comecei a estudar com mais profundidade as 3 ordens do amor, as 3 leis do amor da constelação familiar, falei, meu Deus do céu, como eu errei! E tudo bem, a gente erra e aprende com a nossa própria experiência, é muito rico isso. Mas se hoje eu posso estudar sobre relacionamento, é muito melhor para mim. Porque às vezes a gente perde, né, tantas parcerias que poderiam ter sido maravilhosas, porque a gente pisou na bola, porque a gente não sabia. Então, relacionamento é algo a ser estudado, sim, porque ele não é instintivo, ele não é natural, no sentido de que é um grande desafio você ter um relacionamento íntimo, duradouro, ou mesmo que não seja duradouro, satisfatório. E se ele é satisfatório, tem tudo para durar, né? Não é que a durabilidade seja um pré-requisito para você dizer que uma relação deu certo, mas é óbvio que uma relação que está dando certo, ela tem tudo para durar muito mais, ou para durar para sempre. Ela está dando certo, né? As relações que acabam é porque ambos pisaram na bola, ambos foram imaturos, né? Então, uma das leis dentro dos relacionamentos, qualquer deles, é que 50% da responsabilidade de tudo que acontece é de cada um, isso em qualquer relação.
A diferença tem pessoas que estão conscientes das suas responsabilidades e pessoas que estão inconscientes da sua responsabilidade, mas sempre 50% é de cada um. Isso é uma lei, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Aqui. Fred, existem certas idades para fazer constelação familiar sistêmica? Ótima pergunta, Fred. Então, quando é uma pessoa muito nova, tá? O que é que a gente sabe? Uma pessoa, sei lá, primeira infância, até aí 15 anos. Vamos botar essa data, tá? Não existe uma fórmula, uma regra taxativa, mas vamos pensar em 15 anos. Até os 15 anos, a pessoa ainda está na formação da própria psique, da própria estrutura psíquica, da própria personalidade. Então, o que a gente observa é que todos os sintomas de dificuldade, de problemas, né, que ela tá tendo na vida dela, que ela tá manifestando na vida dela, não são delas, não são dela. São heranças dos seus pais, dos seus avós, do seu sistema familiar. Então, quando é uma pessoa até 15 anos, mais ou menos, tá, gente? Por exemplo, eu já participei de uma constelação de uma menina de 12, mas ela é filha de uma mãe psicóloga, consteladora, e ela conhece constelação, ela já assistiu muito, e ela pediu para constelar uma questão. Eu fui representante na constelação dessa menina, e ela tinha toda a razão de querer constelar aquela situação. Então, assim, é diferente. Mas vamos botar aqui mais ou menos 15 anos. Se é uma pessoa de até 15 anos e vem normalmente a própria mãe, não é nem a criança, né? A pré-adolescente que está pedindo. É a mãe que fala, olha, sei lá, meu filho, minha filha, tô tendo muita dificuldade com ele, ou tá consumindo droga, ou tá tendo questões sérias de namoro, seja qual for, né, o sintoma de dificuldade desse jovem ou dessa jovem. Quando a pessoa me procura, eu falo, peraí, não é a sua filha ou seu filho que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar você. Né? Através da sua relação com ele, a gente vai enxergar o que ele está captando dos pais ou dos avós, o que ele está captando do sistema. Então, são heranças de pendências, de questões mal resolvidas do sistema familiar. A gente não precisa trabalhar com os filhos, com os jovens, tá? Mas a partir dessa idade, 15 anos, mais uma vez eu lembro, né? Olhando caso a caso, pode trabalhar tranquilamente. Aí que bom, tem 2 perguntas na caixinha, vou abrir lá, tá? O Juno, nossa, concordo super, é um processo de construção infinita, muitos tijolos por dia. Gente, autoconhecimento. Ixi, Maria, peraí. O que eu fiz aqui? Meu Deus. Meti um batom aqui sem querer, gente. Como é que eu tiro? Minha Nossa Senhora, como é que eu mudo? Alguém sabe? Achei. Nossa, que susto. Eu toquei aqui no filtro. Eu odeio usar filtro. Eu não sabia nem onde mexia para achar o filtro, gente. Olha que loucura. Agora eu achei. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que tá aqui nas perguntas. Aqui. Quando você começa a se relacionar com alguém que já foi casado, qual a melhor forma de iniciar essa relação? Gente, isso dá 10 lives, né? Muito bom, muito bom. O que eu quero dizer pra vocês, tá? Eu vou tentar ser objetiva, depois a gente aprofunda mais, tá? Melhor maneira de começar uma relação com uma pessoa que já teve outros relacionamentos é dentro de você, no seu coração, você considerar o lugar, a ordem que você tá chegando. Essa é uma das 3 ordens do amor, a ordem de chegada. Então, se eu vou me relacionar com um homem que já teve um relacionamento, eu sou a segunda mulher de uma relação estável, de uma relação compromissada desse homem, tá? Ou esse homem não foi casado com outra mulher, mas ele tem um filho com outra mulher. Meu Deus, ele teve sim uma relação importantíssima com essa mulher, mesmo que ele não tenha casado. Ele tem uma família com essa mulher, ele tem um filho. Isso é muito
poderoso, no nível da alma, no nível da nossa psique mais profunda, do nosso inconsciente. Então, no meu coração, eu considero que eu sou a segunda. E eu não sou melhor nem pior do que a primeira. O meu lugar de força é o segundo. Ou esse homem já teve 2, já teve 3, já teve 4, não importa. Esse homem pode ter passado, ou, enfim, ou essa mulher, depende de cada um, essa relação anterior pode ter passado essa relação atual que está começando agora, esse parceiro ou essa parceira pode ter passado por uma ou várias relações anteriores e pode ter amadurecido muito nessas relações. Então essa pessoa está chegando para mim no ponto, na maturidade perfeita para encaixar comigo. Então, no meu coração, eu agradeço a essas mulheres que vieram antes. Porque graças a todos os erros e todos os acertos desses relacionamentos anteriores, esse homem chega para mim muito mais amadurecido. Provavelmente ele não vai cometer os mesmos erros. E essas mulheres, coitadas, elas prestaram um grande serviço para a minha relação agora. Ele passou por outras relações e ele aprendeu com outras relações. Agora, é fato que muita gente não aprende a nada, né? Por quê? Agora eu vou dar uma chave para vocês. A pessoa não aprende porque ela tá sempre botando a culpa e a responsabilidade na mão do outro. Ela jura que ela não tem responsabilidade nenhuma por tudo que acontece de equivocado, de errado, de negativo dentro de uma relação. Essa pessoa nunca cresce, ela nunca aprende, é uma eterna criança. Por que é uma eterna criança? Porque as crianças nunca são responsáveis pelo que elas fazem. Ela tem um responsável pelo que ela faz, que são os pais, os avós, os tutores, mas a criança não é responsável pelo que ela faz, mas ela está na condição legítima de não ser responsável, é uma criança. No entanto, a gente vê pessoas com 30, 40, 50, 60 anos dentro desse padrão psíquico infantil, não se responsabiliza. Então a pessoa está sempre acusando os outros de terem feito tudo que elas não queriam ter vivido, está sempre se colocando no lugar de vítima e não cresce, não sai do lugar. Então assim, ter vivido outras relações não significa maturidade. A pessoa pode ter vivido outras relações e continuar imatura, infantil, vai depender da postura de cada pessoa. Mas se a gente falar dentro de uma normalidade, de um caminho de uma pessoa que está em processo de crescimento, se ela teve algumas relações anteriores, benditas relações, porque a pessoa vai chegar agora com uma maturidade que ela não tinha antes. E é bem possível que hoje essa relação dê certo, porque muitas outras deram errado. Vocês entendem? Então, assim, é uma visão completamente diferente desse nosso paradigma que a gente está mais acostumado, né? E o ciúme com as anteriores ou os anteriores, né? Toda essa disputa de território, tudo isso é muito infantil, tudo isso é muito instintivo, que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai soltando essas inseguranças, né? A gente vai aprendendo sobre a verdadeira segurança dentro da gente, sobre a individuação, sobre a integração das nossas potências e principalmente sobre o nosso lugar de excelência. Que nessa mentoria de 4 encontros eu falo muito sobre o nosso lugar de excelência, que é onde reside a nossa verdadeira potência, né? Dentro da relação. Aqui na caixinha tem mais. Se a pessoa não tiver terminado... Se a pessoa não tiver terminado nos papéis... tá. Isso pode atrapalhar a nova relação? Sim. Pode atrapalhar. Porque... vamos oficializar, né? Uma pessoa adulta, um relacionamento adulto, maduro, precisa acontecer com cada ciclo sendo concluído de uma maneira adulta, de uma maneira assumida.
Então, assim, começou uma relação, claro que tem um período de troca, de conhecimento, ok. Passou por esse período básico de conhecimento, tem um outro conhecimento que é muito mais profundo e que é eterno. As pessoas vão estar sempre se conhecendo umas às outras, né? Da mesma maneira que a gente se conhece a si mesmo, é um trabalho para a vida toda, a gente também vai conhecer nossos parceiros e parceiras, é um trabalho para a vida toda do mesmo jeito. Mas tem um período, tem uma fase que você fala, bom, nós temos os mesmos sonhos, nós temos os mesmos valores e a nossa vida é absolutamente compatível e tem todos os níveis, né, de atração psicológica, física, tá tudo certo. Agora a gente vai partir para uma próxima fase. As pessoas maduras vão assumir esse compromisso. E só quem é maduro consegue assumir compromisso. Quem é imaturo, quem quer ficar só de oba-oba, quem não tem maturidade de assumir compromisso, não vai querer assumir compromisso. Então, até abro aqui um alerta. Essa conversa, né, de relacionamento aberto pode parecer uma coisa moderna e madura e resolvida, e na grande maioria das vezes é exatamente o contrário. É uma imaturidade absoluta para assumir um compromisso. Então vamos ficar no oba-oba, porque não tem a maturidade, entende? Não tem esse compromisso consigo mesmo, de se relacionar de uma maneira profunda. Então fica na superficialidade com todo mundo, né? Não assume compromisso com ninguém, fica ali só na parte física, só no oba-oba, ou naquela troca meio social, bem superficial, e não tem coragem, não tem maturidade para ir mais fundo. É isto. Foi essa a sua pergunta? Ah, tá. Se tiver ainda preso ou ligado no nível da papelada, né? A pessoa tá casada, tá numa relação no nível da papelada. Sim, tem que... Tudo... Gente, o plano material, a dimensão material, ela é um reflexo da dimensão espiritual. Isso é uma lei, tá? A fórmula da matéria é energia condensada. O que é que isso significa? Existe uma energia, existe um pensamento ou plano das ideias, como dizia Platão na Grécia Antiga. Então existe esse plano do pensamento, do sentimento, do desejo, que é um campo sutil, intangível, mas é a origem de tudo que se materializa. Para você construir uma casa, você tem que fazer um projeto, né? Para você realmente ter a maturidade e a disponibilidade interna para entrar numa relação, num relacionamento, você precisa estar maduro psiquicamente, emocionalmente, né? Para entrar numa relação compromissada. Então, tudo acontece primeiro num plano sutil e depois se materializa. Isso é até óbvio, né? Mas é, de fato, a fórmula da matéria. Então, à medida que esse pensamento, que essa ideia, que esse sentimento vai se imantando, vai se adensando e se concretizando dentro da gente, esse acontecimento vai sendo atraído para o nosso campo. Mas primeiro, dentro de mim, eu idealizei. Esse é o sentido da palavra, idealizar. Você tem uma ideia sobre algo. Essa ideia vai ganhando força dentro de você. Isso é o plano das energias, até que um dia ela se materializa. Você trabalha por ela, você coloca energia para realizar essa ideia, essa idealização. Então, se ficar só na idealização, não acontece nada, né? Você se trabalha e trabalha para materializar uma ideia. Isso é a idealização manifestada. Então, se a pessoa diz que ela idealizou a separação para ficar com você, mas no papel ela ainda está compromissada, isso não está completa essa ação, né? Essa decisão não se materializou ainda. A pessoa está ficando com você e tal, mas está ali no papel. Então, pode ter aí uma dinâmica oculta de bloqueio dessa resolução. Às vezes o outro parceiro ou parceira não quer dar a separação, não quer dar o divórcio. Nem sei como é que é hoje a nomenclatura dessas coisas, né?
E aí, então a gente, né, a pessoa pode, por exemplo, procurar uma constelação familiar, porque aí provavelmente está tendo uma dinâmica oculta, sistêmica, que está bloqueando essa resolução. Então, muitas vezes eu facilitei constelação para olhar dentro de um papel que estava trancado, qual é a dinâmica no sistema familiar que está travando a resolução daquela papelada. E no ano passado teve uma moça lá de São Paulo até, que eu fiz, facilitei a constelação dela presencial em São Paulo. E uns 15 dias depois, ela me mandou uma mensagem que era uma coisa do cartório de herança. Era um negócio que estava há 2 anos travado ali na justiça, né, competente desses assuntos. E não saía, o negócio amarrado. E 15 dias depois ela mandou mensagem e falou: Ingra, o negócio saiu. E eu também fico impressionada, tá, gente? Quero dizer para vocês, assim, que em 27 anos de constelação familiar, eu sempre fico impressionada. Isso nunca, quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, mas até hoje eu não consigo olhar para essas resoluções, para essas desatar nó e dizer, isso é banal. Não, não é banal, gente. É muito impressionante. Uma coisa que estava bloqueada no cartório, e isso acontece com inúmeras pessoas, com milhares, que dirá milhões de pessoas pelo mundo todo. Isso não é coincidência. Não é coincidência, é real mesmo. Se todo mundo tivesse essa consciência, o mundo seria outro. A Sandra Nunes fala. Mas estamos acordando, né, Sandra? Por isso que a gente faz live, compartilha, porque a gente também está aprendendo. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui na caixinha. Eu me separei e nunca consegui me relacionar de novo. E estou me divorciando nos papéis. Muito bom. Eu nem tô falando o nome dessa pessoa porque não precisa, né? E como ela tá botando aqui na caixinha, eu sinto de não expor. Mas é uma pessoa que se separou, mas nunca concluiu num papel e nunca conseguiu se relacionar de novo. E tem muita possibilidade desse insucesso com uma nova relação estar atrelado a esses papéis que não foram resolvidos. Tem muita chance. Como não tem uma fórmula para todo mundo, eu não vou afirmar categoricamente que é isso, mas tem muita chance de ser isso sim. Quando a gente assume, né, nossas decisões em todos os níveis, no plano das ideias e no plano da matéria, a gente consegue realmente liberar uma situação, concluir uma situação para ter espaço para uma nova situação, que é aquilo que a gente quer, né? Mas a gente precisa concluir os ciclos, finalizar os ciclos da melhor maneira, sem deixar pendências. E eu tô... Oi, Mu! Tudo bom? Mu Carvalho, músico, mais um músico aqui na live. Hoje essa live tá dos músicos. Bem-vindo, Mu. Então, meu povo amado, agora eu acho que já tem 1 hora de live, tem quase 1 hora. Eu tô indo viajar e aí... lembrei, mais um aviso que eu tinha esquecido. Em novembro, a gente tá trazendo para o Brasil a Nuran Evrensit, que é a roteirista da série Uma Nova Mulher, que tá na Netflix, uma série turca, cujo título original é Another Self. E quem não viu essa série, corre lá, assiste. Uma Nova Mulher na Netflix, tá na 2ª temporada. E, gente, assim, pelo amor de Deus, essa 2ª temporada, não é porque eu adoro a Nura, não. Essa 2ª temporada tá muito surreal. Tá muito maravilhosa. A profundidade dessa 2ª temporada tá, assim, um negócio que, quando eu vi, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, a Nura virou... Gente, entrou uma chamada aqui e eu recusei. Me falem se o áudio continua, porque às vezes quando entra uma chamada, o áudio desaparece. A Kate, amo essa série, tá massa mesmo. A Dênia, boa viagem abençoada.
O Juno também falou, gratidão pelo aprendizado de hoje, boa viagem. Rodrigo, beijos no seu coração, obrigada, minha gente linda. O Theo, se não existe culpa, como classificar os erros cometidos por vaidade ou egoísmo e que geram consequências graves? Não estou falando que não existe culpa, tá, Theo? Eu estou falando que existem responsabilidades de causa e efeito. A pessoa planta e a pessoa vai colher. E a outra coisa que eu disse é, dentro de qualquer relação, 50% da responsabilidade de tudo que acontece, 50% é de um lado e 50% é de outro lado. Isso é uma lei. Não tô dizendo que não existe responsabilidade, que a responsabilidade vai ser só de um lado. A gente chama de culpa, né? Mas chamar de culpa não ajuda. Porque se a gente assume a nossa responsabilidade dentro de uma relação, a gente consegue se desvincular, se libertar dela. Essa é a chave. Por exemplo, se uma pessoa... Eu já tive relacionamentos tóxicos, narcisistas, entende? Então, assim, se eu ficar culpando essa pessoa, eu não me desvinculo, eu não me liberto dessa relação. Agora, se eu assumir a minha responsabilidade, eu consigo me libertar. E qual é a minha responsabilidade? Poxa, eu estava inconsciente, eu não enxerguei, eu era tão imatura que eu não vi os sinais, ou pelo menos se era um narcisista oculto, que foi o meu caso, eu não tinha maturidade, estudo e conhecimento para enxergar que era um narcisista oculto. Então eu fui ingênua, eu fui inconsciente, eu fui boba, né? Eu fui atrás de uma ilusão. Isso é assumir a responsabilidade. O narcisista tem responsabilidade total. Dentro do narcisismo dele, ele é totalmente responsável. E me causou alguns sofrimentos. Agora, eu vou escolher. Eu fico com o sofrimento que foi o saldo dessa relação, ou eu fico com o aprendizado? Essa é a grande escolha. Esse é o grande livre-arbítrio. Porque assim, eu passei por uma situação que eu precisava passar para amadurecer. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui trazendo também mais esse conhecimento. Eu passei por isso, né? Eu passei por uma situação, uma relação tóxica. Eu sofri com uma relação tóxica. Eu vou carregar esse sofrimento, esse ressentimento? Ressentimento é ressentir. Não quero isso pra mim. Eu entrego pra ele o que é dele. É isso que uma constelação familiar faz. Eu entrego pro narcisista o padrão psíquico tóxico dele, deixo isso com ele, isso não é meu, eu fico com o aprendizado dessa experiência, fico com a minha responsabilidade, que foi a minha imaturidade, a minha inconsciência, a minha ilusão, e deixo com ele o que é dele. Isso é a libertação. Culpar o outro, condenar o outro e ficar no lugar de vítima, não liberta. Então é isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Vamos lá. Maneca, adorei a série e já me tinha inscrito nessa live. Você se inscreveu na live ou eu ainda não... Acabei de me dar conta que eu ainda não dei a notícia da Nuran. A gente vai trazer, não dei completa, né? A gente vai trazer a Nuran pro Brasil em novembro, tá? Ela vai, a primeira semana de novembro, ela vai estar em Goiânia, vai ser um workshop de 3 dias e meio, vai ser o maior workshop da vinda dela, tá? Goiânia, a gente já vendeu metade das participações, então assim, corre e tem aí na minha bio o link para você se inscrever. E a inscrição já tá acabando. A minha mãe quer ir, eu vou dizer pra ela, mãe, já adquire logo a sua inscrição pra primeira semana, porque já passou ali da metade, né, das inscrições, dos lugares, das vagas, então corre lá e se inscreve. Depois da primeira semana, que é de 7 a 10 de novembro, em Goiânia, dá tempo de comprar passagem ainda, a gente vai ter um dia inteiro, um dia e meio no Rio de Janeiro, que vai ser 14 e 15 de novembro. Se eu não me engano, é 14 e 15, Rio de Janeiro, no Teatro Fashion Mall, tá? A gente ainda não liberou os detalhes e a inscrição para Rio de Janeiro. E depois, dia 22 ou 23, em São Paulo. O 22 e 23 ou 23 em São Paulo vai ser um dia só, não tô lembrando bem qual é a data.
E a gente ainda também não liberou inscrição, tá? A gente está preparando o encontro com a Nuran em São Paulo, através do SEX, que é a nova Associação de Constelação Familiar, Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, no qual eu estou diretora de comunicação, e é uma equipe linda, muito maravilhosa, e a gente está bolando toda a parte de São Paulo com o apoio da Diretoria de Comunicação, Eventos e Relacionamentos Internacionais, que sou eu e mais alguns colegas, a Solange Rola e o Ricardo Mendes, que com uma equipe muito maravilhosa vamos bolar. Então vamos aqui. Então continua a minha voz. Ih, gente, de novo eu meti esse batom, mas que loucura. Peraí. Quero batom não. Então vamos lá. Sandra Nunes, Ingra, live linda, obrigada. Glauce, boa viagem. Cristiane Barbedo, obrigada pela live, foi ótima, também adorei. Mu, beijo, querida Ingra, beijo, Mu. A gente precisa se encontrar aí no Rio, né? Pra dar um oi. Eu conheci Mu quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tem o quê? Quase 40 anos, meu Deus do céu. Aqui, Fred, por favor, repete o nome da série, tinha saído. Uma Nova Mulher, Another Self, na Netflix. A Nuran vem aqui no Brasil, vem, Janaína, em novembro, a gente tá trazendo a Nuran pro Brasil. Aí, o que a Nuran, qual é a experiência, né, desses encontros com a Nuran? É a experiência que ela tem tido de constelação familiar, de usar o fenômeno da constelação familiar na escrita de roteiro e na preparação de atores. Eu também, em alguns lugares, vou estar facilitando constelação e trazendo a minha experiência de fazer constelação na preparação, nas minhas preparações. Eu já tive essa experiência. Gente, é surreal. Eu ainda nem lancei propaganda sobre esse novo serviço que eu posso prestar para os atores, para os artistas. Quando você for preparar e criar essa conexão mais profunda com o personagem, a constelação familiar é uma ferramenta poderosíssima. Eu já fiz isso em preparação minha e de colegas e é incrível. O Rodrigo, veja as suas fotos na minha página. O Rodrigo tá falando. Vou ver, Rodrigo Henrique Medeiros. Vou olhar lá. Me manda um direct para eu identificar, viu? A mentora Sandra Ingra, a sua fala cortou. A Nuran, diretora da série, veio em novembro e cortou o resto? Mas eu acho que isso foi antes, né? Acho que agora já consegui falar. Gente, agora sim, agora acho que eu dei todos os recados. Visto que vocês falaram um monte de coisa. Vai haver online, que sou de Portugal. Maneca falou. A gente quer fazer em alguns lugares o encontro híbrido para ter online sim, tá? A gente tá desenhando, né? Construindo todos esses encontros agora. A Maísa ficou cigana, sim. A Maísa é minha amiga querida lá de São Paulo. A gente vai estar junta nesse dia 30 durante os encontros. Evaldo, te admiro muito, obrigada. Sheila, muito obrigada também. Gente, acho que é isso. Maneca, em Portugal tem um nome, um novo eu, que lindo. Another Self seria um outro eu, né? Muito legal, um novo eu, é bem bacana também esse nome. Maísa, bom dia. O Evaldo tá chegando. Amores, como eu tô indo pro aeroporto, eu vou me despedir de vocês. Então, assim, quem estiver em São Paulo, vamos lá nos encontros do dia 30 presenciais. Quem estiver conectado pela internet em agosto, toda segunda-feira vai ter esses 4 encontros sobre relacionamento de corpo e alma. Se inscrevam, é uma mentoria de 4 encontros que eu tô amando fazer. Essa é a nova turma. E a gente se encontra aqui, tá bom? Fica gravada quando a pessoa precisa faltar alguma segunda e a pessoa tem acesso vitalício e é ao vivo comigo, então a gente pode trocar dúvidas, né? Aplicar nas nossas vidas, né? Porque conhecimento sem prática
não serve para nada, e a nossa ideia é que a gente possa aplicar e melhorar os nossos relacionamentos e ser mais assertivos, amorosos e maduros dentro das relações afetivas, tá bom? Beijo, obrigada. Amém.